Efésios, capítulo 1. Efésios, capítulo 1, verso de número 3 ao verso de número 14. Louvamos a Deus. Hoje o Senhor nos dá essa oportunidade, mais uma, de estarmos reunidos como sua igreja, como seu povo, em adoração, em louvor, e especialmente essa noite Deus nos dá o privilégio também de estarmos reunidos em comunhão para celebrar a ceia do Senhor, para lembrarmos daquilo que Cristo fez por nós em nosso lugar na cruz, e por isso somos gratos, estamos alegres e temos que só louvar ao Senhor, porque o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre e a sua graça nos alcançou, por isso estamos aqui. Efésios, capítulo de número 1, verso de número 3 ao verso de número 14. Eu quero falar sobre as bênçãos de Deus em Cristo Jesus. Diz assim o texto: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento. E nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais e terrenas, na dispensação da plenitude do tempo. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os primeiros, esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para louvor da sua glória. Amém. Dizem que Efésios é a carta do evangelho espiritual. Ele coloca a igreja no seu devido lugar. Fala sobre a natureza da igreja e mostra também a natureza ou a condição a qual nós, os servos do Senhor Jesus, nós estamos. E o propósito dessa carta, diferente de outras, que basicamente sempre tinha um problema qual Paulo precisava consertar, arrumar, instruir a igreja, para que ela não incorresse naqueles problemas que estavam supostamente acontecendo. Nos parece que a carta aos Efésios não tem esse propósito de algum problema naquela igreja ou nas igrejas daquela região. O que Paulo quer falar realmente é a posição da igreja. Paulo quer dizer que nós não estamos nessa parte de baixo, nessa esfera. A igreja está aqui, habita aqui. A igreja está entre as pessoas. Ela está entre os homens, em todos os lugares. Só que a igreja não é daqui, a igreja não faz parte deste plano, deste reino. A igreja tem uma posição diferente. E parece que é isso que Paulo quer dizer àqueles irmãos. A nossa condição, ela é outra. Nós temos agora uma natureza
que é diferente. E, consequentemente, a identidade, tanto da igreja como nós que fazemos parte da igreja de Jesus, ela também é outra. Estamos aqui, aguardamos a revelação do Filho de Deus. Só que é como se Paulo quisesse dizer: a nossa cabeça está no céu, a nossa cabeça está em Cristo. Andamos com os pés na terra, mas a nossa mente, ela está voltada para Cristo. E é isso que conduz a nossa trajetória, é isso que conduz a nossa vida, a nossa caminhada. Aí Paulo vai falar agora, o texto que nós lemos, que ele apresenta a sua carta, isso parece ser uma oração de louvor, onde Paulo começa, e neste ponto, Paulo já fala sobre as bênçãos que nós, a igreja do Senhor Jesus, ela recebeu. E é interessante que Paulo fala que as bênçãos que nós recebemos, elas são celestiais. Elas não são as bênçãos palpáveis, as bênçãos que pedimos em oração, as bênçãos que nós suplicamos e necessitamos a Deus, que tem a ver com essa condição humana nossa. Paulo está falando que as bênçãos as quais Deus agora tem nos dado e nos revelou em Cristo Jesus, elas são celestiais. E aí, antes de começar, eu acho isso aqui maravilhoso, porque hoje em dia a gente vê muita gente em rede social, principalmente, falando: você precisa buscar a sua identidade, você precisa conhecer qual é a sua condição diante de Deus, você precisa entender qual é o seu chamado, qual é aquilo que Deus tem para você. E aqui Paulo parece que resolve o problema. A nossa identidade, ela está em Cristo. O que nós precisamos está em Cristo. Do que nós temos necessidade, nós recebemos de Cristo. E o que faz a nossa identidade é isso que Paulo vai falar agora aqui nos próximos versículos. Essas bênçãos de Deus em Cristo é o que compõe a nossa nova natureza, faz parte da nossa nova criação. É assim que nós somos a partir de agora. Essas bênçãos que nós recebemos não são transitórias, não são passageiras, não tem a ver com essa condição que nós estamos vivendo aqui, tem a ver com o que Cristo fez em Jesus por nós e em nosso lugar, que inclusive estamos celebrando, ou vamos celebrar daqui a pouco aqui. Aí Paulo fala: essa é agora a condição de vocês, e começa a falar então, a partir dessas bênçãos que nós vamos falar a vocês aqui. Ele inicia dizendo que as bênçãos são celestiais, mas a fonte da bênção é Deus. Quem nos abençoa é Deus. Ele fala: bendito Deus e Pai. É Ele no que nos abençoa. E através de quem que nós recebemos essas bênçãos? É através de Cristo. Somente através de Jesus é que somos abençoados. Faz sentido agora aqui o que Paulo quer dizer quando ele fala: somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, porque nós somos tudo isso que ele vai falar aqui. Então a fonte da bênção é Deus, o meio pelo qual somos abençoados é Cristo. E agora ele começa a falar quais bênçãos são essas que nós recebemos. Versículo de número 4, aí vocês vão acompanhando comigo, por favor. Ele diz: porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. Primeira bênção que nós recebemos, segundo Paulo aqui: nós fomos escolhidos por Deus. Essa escolha antes da fundação do mundo é para que fosse o critério de Deus e não o nosso, para que Deus tivesse a primazia em nos escolher segundo a sua graça e a sua misericórdia, porque nenhum de nós, por boa vontade, ou por coração bom, ou por natureza humana nossa, poderíamos ser escolhidos por Deus como se tivéssemos alguma qualificação. Não.
A bênção é justamente porque foi Deus que nos escolheu antes da fundação do mundo, ou seja, antes de nascermos, Deus já havia nos escolhido em Cristo Jesus para que fôssemos santos e irrepreensíveis para a glória do seu santo nome. Deus nos escolheu. Olha que coisa maravilhosa. Somos escolhidos por Deus. Isso é bênção. Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Por isso que o salmista pôde dizer, né? A palavra não tinha chegado à minha boca, o Senhor já conhecia. Em outro lugar ele fala assim, olha, ainda informe, o Senhor já conhecia todos os meus dias. Deus nos escolheu em Cristo Jesus antes de todas as coisas. E Paulo continua, versículo de número 5. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo. A segunda bênção que recebemos agora é a adoção de filhos por parte de Deus. É como se disséssemos, nós não éramos família de Deus. Nós estávamos excluídos dessa família. Nós não tínhamos parte porque o pecado nos afastou. O pecado quebrou essa comunhão, o pecado nos tirou dessa família, o pecado nos afastou da presença de Deus, o pecado nos colocou do lado contrário de Deus, inimigos de Deus agora nós éramos, mas através de Cristo Jesus, Paulo diz, Ele não só escolheu cada um de nós, Ele também nos adotou como filhos por meio de Cristo Jesus. Quem estava longe, quem estava distante, quem estava marginalizado, quem estava condenado, quem estava perdido, agora além de ser escolhido, chamado por Deus, agora também faz parte da família de Deus. Deus, além de escolher-nos, Deus agora diz para nós, você é a minha família, você agora pode sentar-se à mesa comigo, você pode vir à minha presença, você pode chegar agora a mim, porque não é mais meu inimigo, agora você é a minha família. Nós somos família de Deus, porque fomos adotados por Ele em Cristo Jesus. Olha que coisa maravilhosa, né? Pensa na ideia mesmo de adoção. Hoje em dia, adoção. Uma criança ou crianças que está largada por algum motivo, perdeu os pais, não se consegue ficar locada em algum lugar e não consegue, não se adapta, não faz parte, para ela é estranho aquilo, e ela não consegue, até que chega uma família com muito amor, apesar de todos os defeitos, de todos os problemas, daquela criança deslocada, daquela criança que pode ser órfã, que pode ter passado por tantos traumas, aí chega agora uma família amorosa, e independente disso, de tudo que essa criança vem carregada com ela, essa família recebe ela, trata ela, ama ela, cuida dela, faz tudo por ela, ao ponto dela se esquecer um dia que ela foi adotada, porque agora ela é parte daquela família. É isso que Deus ele fez conosco. Nós éramos exatamente assim, mas Deus nos trouxe em Cristo Jesus e nos deu tanto amor que hoje nós somos a sua família. E quando olhamos para trás, só temos que agradecer a Deus de onde Ele nos tirou e agora onde Deus nos colocou, nós somos adotados em Cristo Jesus. Isso é bênção. E Paulo continua. Paulo diz, irmãos, no verso de número 6, para louvor da sua gloriosa graça, a qual Ele nos deu gratuitamente no amado. Paulo fala, agora, a próxima bênção, é que toda a graça de Deus, vocês receberam agora, para louvor dEle, só Ele pode fazer isso. Aí Deus-nos, dessa graça, de forma gratuita, sem merecermos. E quando Paulo
fala sobre graça, normalmente para Paulo é um pacote. Quando ele fala que recebemos graça, Paulo está dizendo mais ou menos assim: vocês receberam graça, então vocês receberam perdão, amor, misericórdia, vocês receberam tudo que necessitam para estar diante de Deus. O que não tínhamos, agora nós temos. Isso é obra da graça. Então tudo que faltava em nós, Deus agora nos deu através de Cristo. Isso é graça. É tudo que necessitávamos para nos estarmos diante de Deus, nós recebemos através de Cristo. Paulo chama isso de graça. E nós recebemos. Deus nos abençoou com a sua graça. O que nós não tínhamos, agora passamos a ter em Cristo Jesus. Se faltava amor, perdão, misericórdia, se não tínhamos isso, ou não podíamos alcançar isso de forma alguma, e não podíamos mesmo, através de Jesus, Deus nos deu gratuitamente essa gloriosa graça a nós. Nós fomos alcançados por essa graça, recebemos dessa graça. Deus fez isso por nós. Nós não merecíamos, nós não tínhamos como pagar. Talvez aí seja a ideia de gratuito. Não tínhamos como pagar, não tem valor, não tem dinheiro, não tem como comprar, não tem como pregar emprestado. Por isso que Deus foi lá e nos deu gratuitamente através de Jesus. Você não podia comprar, eu não podia obter, não tinha como tomar emprestado de alguém, mas Deus foi lá, aquele mesmo que nos escolheu, aquele mesmo que nos adotou, é aquele também que nos enriqueceu com a sua graça gratuitamente em Cristo Jesus. Louvado seja Deus por isso. É graça, estamos aqui é graça. Sermos alcançados por Deus é graça, é isso que ele está falando. Para que Deus seja glorificado e louvado, é obra da graça. Somente Deus pode fazer isso. E Paulo continua, verso de número 7, verso de número 8. Paulo diz: nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão de pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda sabedoria e entendimento. Essa graça derramada, ou a riqueza dessa graça derramada em nós, que recebemos ela com sabedoria e entendimento. Paulo diz o que isso é para nós no começo do versículo. Fala mais duas bênçãos que nós recebemos. Deus nos resgatou e Deus perdoou os nossos pecados. Parece que essa bênção aqui é casada, porque a redenção é a ideia de pagamento. Havia uma dívida, nós não conseguíamos pagá-la. Era um débito que não tínhamos como quitá-lo de jeito algum. Aí Deus foi lá e nos resgatou, Deus nos comprou, passamos a ser propriedade de Deus. Deus quis fazer isso, ninguém forçou a Deus, ninguém obrigou a Deus, ninguém aqui é tão bom para que Deus decidisse fazer isso, ninguém aqui é tão simpático, educado, maravilhoso, excelente que Deus falou: eu vou fazer isso. Não, Ele fez porque Ele quis. Deus foi lá e nos comprou pelo sangue de Jesus porque Ele quis, para que o nome dele viesse ser glorificado, para que a glória toda fosse dada a Deus. Ele foi lá e nos comprou pelo sangue de Jesus, ele nos resgatou, ele pagou a dívida. Em outro lugar, Paulo fala da escrita que era contrária a nós, ele cravou na cruz, ele pagou a dívida, não há mais dívida, Deus pagou completamente através do sangue do Senhor Jesus. E quando nos comprou, Deus também disse: está perdoado todos os seus pecados em Cristo Jesus. Essa é a riqueza da graça de Deus. Ele nos compra pelo sangue e perdoa todos os nossos pecados. Graças a Deus por isso. Embora ainda pecadores, aguardando a consumação de todas as coisas, nós não estamos mais sob o domínio do pecado, sob a condenação do pecado, porque fomos comprados por Cristo, e o nosso pecado foi pago por Jesus. Foi para isso que Ele morreu na cruz, não foi para o diabo que Jesus morreu.
Não foi para o inferno que Jesus morreu. Jesus morreu para cumprir a vontade de Deus. E a vontade de Deus era nos comprar para sermos adotados, porque Ele nos escolheu. E quando Ele nos comprou pelo sangue de Jesus, já veio um incluído no pacote: está perdoado, está perdoado, está perdoado. Quando Jesus disse, como cantamos aqui na canção, está consumado, a obra de Deus foi realizada na cruz. E todos quantos chegam diante de Deus, chega-se a Ele perdoado pelo sangue de Jesus, porque foi comprado na cruz do Calvário. Aleluia por isso. Essa é a nossa condição agora, essa é a nossa identidade. Comprados por Cristo, perdoados nossos pecados, adotados, escolhidos. É assim que nós somos. Essas bênçãos fala também da nossa natureza agora. Aí Paulo para um pouco as bênçãos, no versículo 9 e no versículo de número 10, para dizer assim: e Ele nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que Ele estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Paulo fala que o que anteriormente estava oculto, que era a obra de Cristo na cruz, que aconteceu em um momento específico, na plenitude dos tempos, no momento a qual Deus havia escolhido e decidiu que acontecesse, Paulo fala que agora Deus tornou conhecido, Deus revelou, Deus mostrou, não está mais oculto, não está mais escondido. Deus trouxe às claras, Deus está mostrando o que Ele está fazendo. Deus está, através da sua igreja, pela pregação do Evangelho, revelando o que Deus começou a fazer e ainda vai completar, porque Paulo diz que todas essas coisas estão convergindo em Cristo, para que no momento certo todas as coisas, sejam terrenas ou celestiais, reconheçam aquilo que Deus Ele está fazendo através de Jesus. Paulo dá um tempo para falar a nós, para de falar um pouco sobre as bênçãos, para falar a nós o seguinte: olha, essas bênçãos aqui que você está recebendo, eu estou imaginando Paulo, né? Essas bênçãos que vocês estão recebendo através de Cristo Jesus, elas antes estavam ocultas, escondidas, aquilo que Deus fez. Só que agora Deus trouxe a existência, Deus está mostrando ao mundo. E Deus vai continuar mostrando ao mundo, Deus vai continuar fazendo isso, até que todas as coisas venham convergir em Cristo. E sejam da terra ou sejam do céu, vão ter que reconhecer aquilo que Cristo fez na cruz. É como se olhasse para Filipenses, no capítulo de número 2, quando Paulo fala sobre o senhorio de Jesus ali. Aí eu imagino Paulo falando aqui: olha, vai convergir todas as coisas em Cristo. E ele diz lá aos filipenses: vai chegar um momento, vai chegar, pode passar o tempo que for, não importa, mas vai chegar um tempo em que todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar que Jesus é Senhor, para a glória de Deus Pai. Seja no céu ou seja na terra, não importa, vai ter que se dobrar diante de Jesus e reconhecer aquilo que Deus fez e está fazendo através de Cristo Jesus. E aleluia por isso. Bendito seja Jesus para sempre. Deus está fazendo isso, está revelando, está mostrando a nós, até chegar aquele grande dia em que todas as coisas serão completas e essas bênçãos chegarão a nós em sua plenitude, porque estaremos com Deus para todo sempre e por toda a eternidade. Graças a Deus. E aí Paulo continua, versículo de número 11: nele fomos também escolhidos. Essa versão minha fala escolhidos, a versão que está ali, vocês estão vendo, fala que nós fomos feitos a sua herança. Essa é uma outra bênção que recebemos de Deus. Nós somos feitos
herança de Deus. Deus, segundo a sua vontade e segundo o seu propósito, Ele destinou a igreja para ser a sua herança. Veja que coisa maravilhosa. Eu disse há pouco que éramos inimigos de Deus, afastados de Deus, que estávamos perdidos, longe, estávamos em guerra contra Deus, abandonados. Não queríamos saber de Deus, não tínhamos nada a ver com Deus. Aí Deus em Cristo Jesus começa a trabalhar e diz para nós: vocês foram escolhidos antes da fundação do mundo. Eu adotei vocês. Vocês são perdoados, vocês foram comprados. Vocês receberam a riqueza da minha graça. É assim que vocês são. E agora Deus diz: vocês são a minha herança. Vocês são a minha herança. Vocês são propriedade exclusiva minha agora. E Paulo completa: mas como assim? Versículo de número 12: a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para louvor da sua glória. Ou seja, nós somos herança de Deus, compradas por Cristo Jesus, para que nós sejamos para Deus louvor da sua glória. Como isso? Só Deus é que pode fazer essas coisas. Quem estava perdido, quem estava longe, quem era miserável, agora Deus tem louvor da sua glória em você. Agora você é herança de Deus. Agora você não está mais longe. Deus te trouxe para perto e diz: você é meu, você é meu povo, você é minha propriedade. Eu me alegro em você, eu tenho prazer em você, e eu sou glorificado através da sua vida. Só Deus é que pode fazer isso. Só Deus é que pode fazer. Quanto mais marginalizados somos pela sociedade, mais ela nos coloca para longe, mais ela nos quer fora do sistema. É isso aí. Quanto mais miseráveis somos, quanto mais nos tornamos dependentes de todo esse sistema, é isso que eles querem, eles gostam disso. Deus já faz o contrário. Deus liberta, Deus transforma, Deus pega aqueles que não são nada, Deus pega aqueles que vêm todo quebrado, vêm cheio de pecado, aquele miserável mesmo, Deus pega ele, e Deus fala: não, você agora é minha herança, você não merecia nada, você não tinha nada, você não podia nada, você era um pecador, você era uma pecadora, mas eu comprei pelo sangue de Jesus, eu te perdoei, eu te enchi de graça, e agora você é minha herança, e o meu nome é glorificado através de você. A minha glória é glorificada, é louvada através de você. Vejam como Deus é tremendo e o que Ele faz. Ele pega o que não prestava, o que não servia, torna propriedade dele e é glorificado através de nós. É só Deus que pode fazer essas coisas. É só Deus que pode fazer isso. Miseráveis como somos, mas somos herança de Deus. Pecadores terríveis, mas somos herança dele. E como isso? Não sei. Mas Deus é louvado entre nós aqui. Não só pelo hino que cantamos, pelo aquilo que falamos, pela comunhão. Deus é louvado nisso daqui, porque Ele resolveu enviar o seu Filho para morrer na cruz por nós, e em nosso lugar, por causa dos nossos pecados, e nos trouxe a sua presença, a sua família, e Ele é louvado em tudo isso daqui. Enquanto estamos aqui como povo de Deus, salvos em Jesus, Deus está sendo glorificado em nossa vida. A glória de Deus está sendo louvada em nosso meio. Porque agora Deus não olha mais para a gente e vê um bando de pecadores miseráveis que Ele odeia. Mas Ele olha para nós, Ele vê Jesus morto na cruz. Ele vê Ele nos adotando, Ele vê o perdão dEle, a misericórdia dEle. Ele vê a herança dEle. Ele nos vê aqui como sendo aqueles que glorificam e honra ao seu nome. E vamos concluindo. Aí no versículo de número 13, a primeira parte, parece que depois de tudo, que Paulo já falou, ele diz: quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho
que o salvou. Como se precisasse lembrar, como se Paulo precisasse nos lembrar que nós somos salvos em Cristo. É isso que nós somos, essa é a nossa condição. Nós somos salvos em Cristo Jesus. Mas é importante falar isso porque Paulo diz que só somos salvos quando ouvimos a palavra do Evangelho, a palavra da verdade e cremos. Ninguém é abençoado porque é bonzinho. Ninguém é abençoado em Deus por Cristo Jesus porque é simpático, porque é boa praça, porque é uma pessoa do bem, é uma pessoa legal. Só é abençoado porque quando ouviu a palavra da verdade, o Evangelho, então ele creu e foi salvo. E quando isso aconteceu conosco, todas essas bênçãos, ela foi dada a nós. E aí Paulo completa agora o verso de número 13, a parte B, e o verso de número 14. Para fechar agora e encerrar todas as bênçãos que recebemos em Cristo e condicionar a nossa identidade como filho de Deus, Paulo fala que quando vocês crerem, foram salvos, vocês foram selados pelo Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para louvor da sua glória. Paulo diz que para completar todas as bênçãos que recebemos, Deus nos deu do seu Espírito. Ele é o selo. O selo antigamente era usado como sinal de propriedade. Isso aqui me pertence. Quando uma carta era selada, só podia ser aberta para quem ela foi destinada. Ninguém podia violar aquela carta, porque ela estava selada. Havia um selo que podia ser um anel, podia ser normalmente uma esfera circular, ou um quadrado que tinha uma insígnia, e selava-se um documento, selava a carta, e ninguém podia violar, porque aquilo pertence a quem enviou, e somente o destinatário poderia abrir aquela carta. Aí Deus fala: foi isso que eu fiz, eu selei, vocês estão selados, vocês são propriedade minha, vocês são meus. O Espírito habita em, que coisa maravilhosa, o Espírito habita em nós para dizer que nós somos propriedade, herança de Deus. Que coisa tremenda, que coisa. Antes um coração cheio de pecado, vivíamos fazendo um monte de coisa, éramos, como a gente gosta de dizer aqui, da pá virada, éramos tranqueira, terrível, mentirosos, invejosos, adúlteros, éramos tudo de ruim que podemos imaginar. Aí Deus fala: agora não, porque vocês foram comprados, vocês agora pertencem a Deus. E já se não bastasse todas as bênçãos a qual Paulo fala que recebemos de Deus por causa de Cristo Jesus, Deus fala: eu vou habitar em vocês através do Espírito, para garantir que você é propriedade minha, ninguém vai tocar em você, ninguém vai mexer com você, porque agora você é nova criatura, você me pertence, você está selado com o meu Espírito, você está selado com o meu Espírito. Adquiridos, propriedade, pertencemos a Deus. E Paulo fala: olha, mas é o seguinte, não é só até o meio do caminho, não é até quando você tropeçar e cair, não é só quando as coisas estão indo bem, não só quando você está de pé. Paulo fala: não, vocês foram selados pelo Espírito da promessa, que além de garantir que vocês são propriedade de Deus, esse Espírito que foi selado em vocês é a garantia da redenção daqueles que pertencem a Deus. Ou seja, Paulo está dizendo: estou mostrando através do Espírito que não só vocês foram perdoados aqui hoje e estão livres aqui hoje, não, mas também vocês no futuro
estarão lá do outro lado na eternidade, porque essa redenção que Paulo fala aqui não é a mesma do verso 7, que tem a ver com compra, com perdão, com propriedade. Essa redenção é quando Cristo voltar e estabelecer o seu reino para todo sempre. Através do Espírito nós estaremos com Deus para toda a eternidade. O Espírito Santo é a garantia de que nós não somos apenas desse lado da eternidade, que nós pertencemos a Deus, que nós somos do céu, que nós somos da eternidade, que nós somos comprados pelo sangue de Jesus, e que este lugar não é o nosso destino é a Canaã celestial, e lá nós estaremos com Deus para sempre. Essa é a redenção que Paulo fala aqui, no verso de número 14. É que quando Cristo voltar, quando Cristo encerrar todas as coisas, quando a plenitude dos tempos acontecer, quando chegar aquele grande dia, chegar aquele momento glorioso, que pode ser hoje, pode ser amanhã, não importa. Quando chegar aquele grande dia, nós estaremos com o Senhor para sempre. Não é porque você está sentado num banco de igreja. Não é porque você vai celebrar a ceia do Senhor daqui a pouco. Isso apenas é uma pequena parte disso. Mas quando acontecer isso, quando Jesus raiar nas nuvens com poder e grande glória, quando Ele aparecer no céu com poder e autoridade, que vai fazer toda a terra estremecer diante dEle, diante da sua glória, nós vamos estar com Ele, porque nós somos selados por esse Espírito, porque nós somos comprados pelo sangue de Jesus. Porque quando Deus vier buscar a sua família, nós estaremos com Ele, porque nós somos adotados como filhos de Deus, porque pertencemos a Ele, porque somos a sua herança, e o Espírito testifica isso em nós. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus cada vez mais, e que você sempre lembre, você já foi abençoado com as ricas bênçãos de Deus em Cristo Jesus. Não são bênçãos terrenas, são bênçãos espirituais. E que o Espírito habita em você. Você foi selado pelo Espírito, como garantia de propriedade de Deus, até o dia que Jesus voltar. Essa é a sua posição, essa é a sua identidade. Isso é quem você é, para a glória de Deus em Cristo Jesus. Quero convidá-los a um momento de oração. Já estaremos também partindo para a celebração da ceia do Senhor. Mas nessa oração eu quero trazê-los a essa reflexão. Como você chega diante da mesa do Senhor aqui hoje. É evidente que tudo isso aqui é um memorial. Mas nós cremos na presença de Deus através do seu Espírito. Nós cremos que a igreja é o altar de Deus. E Deus está sob o seu altar pelo seu Espírito Santo. E nessa oração que a gente possa pedir perdão pelos nossos pecados, claro. Mas agradecer a Deus por essas bênçãos que nós recebemos. Pelo favor de Deus ter nos alcançado sem nós merecermos. Ninguém, irmãos, ninguém. A melhor pessoa que está aqui hoje não merecia. Nem a pior pessoa que alguém possa falar, não, eu sou igual Paulo, pior dos pecadores. Tanto um quanto o outro só está aqui por causa de Deus. Só está aqui porque Jesus morreu na cruz em seu lugar. E se não fosse isso, não estaríamos aqui.
E mesmo isso, às vezes a gente reluta, se debate, afronta a Deus, colocando tantos empecilhos, tantas dificuldades, questionando tanta coisa. E mesmo assim Deus fala: não, eu amo vocês. Eu amo, vocês são minha herança, vocês são minha propriedade. Vocês estão selados pelo meu Espírito. Isso não vai mudar. Isso não muda. Que a nossa oração seja essa oração. Uma oração de gratidão. Dizer ao Senhor: obrigado. Obrigado porque eu não merecia. Eu odiava Deus. Podemos falar assim: nós odiávamos Deus. E mesmo assim o Senhor nos amou e foi nos buscar. E fez mais. Não apenas nos salvou neste tempo, mas nos salvou também na eternidade. E nós estaremos com Ele para sempre. Agradeça a Deus as bênçãos que você tem recebido da parte dEle. Agradeça a Deus pelo perdão, pela herança, pela misericórdia, pela graça, pela dádiva, pela bondade de Deus em Cristo Jesus. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. E ore ao Senhor. Deus, nós te louvamos e te bendizemos aqui essa noite. Pai amado, nós te damos graça, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para todo sempre. Não temos palavras para expressar o quanto nós somos gratos a Ti, o quanto nós precisamos de Ti, o quanto nós reconhecemos que somos miseráveis, pecadores, e Te agradecemos porque mesmo assim o Senhor nos amou, o Senhor nos buscou, o Senhor nos reconciliou consigo, o Senhor perdoou os nossos pecados, o Senhor nos escolheu, o Senhor nos adotou, o Senhor nos fez a sua herança, o Senhor nos selou com o seu Espírito. E hoje nós estamos aqui, queremos um coração grato, um coração, ó Deus, completamente voltado para Ti, reconhecendo que apesar de nós, apesar das nossas fraquezas, da nossa miséria, do nosso pecado, nós somos amados, nós somos perdoados, nós somos aceitos como família de Deus, porque nós fomos comprados por Jesus na cruz, o Jesus que nós iremos celebrá-lo aqui, mais uma vez através da ceia do Senhor. Nós queremos Te louvar por isso, nós queremos render graça, nós queremos Te dar louvor, que o Teu nome seja bendito e glorificado em nós e através de nós, em nome do Teu Filho amado Jesus. Graças a Deus. Os irmãos que estão escalados para ajudar